Olá, pessoal. Vamos retomar aqui o sistema esquelético, a segunda parte dele. Estamos no final, né? Então, uma gravação menor dessa vez. E aqui eu vou retomar daquele ponto, né? Que eu havia deixado quando falava aqui dos acidentes anatômicos, né? Só um instante. Então, aqui eu já consigo observar a tela. Bem, então, pessoal. Bem, então, como eu falei na primeira parte, processos, faces, margens, ângulos, fossas, fossetas, seios, sulcos, isso na prática, tá? Eu vou passar para vocês uma lista de estruturas, né, acidentes anatômicos, né, de cada elemento ósseo. Vocês vão identificar isso na peça, né? Agora, não tem que ficar, nem pode, né, ficar filosofando em cima daquilo que já foi determinado, né? Então, se a nomenclatura aponta aquela estrutura como uma fossa e no interior dela uma cavidade, né? E para alguns ossos, fossa e cavidade são diferentes, para outros tem uma ligação, né? E às vezes são até palavras sinônimas. A gente vai aceitar como foi designado pela nomenclatura internacional, tá bom? Então, agora dá para entender, né? A diferença, por exemplo, de uma linha e de uma crista, né? De um tubérculo, de uma tuberosidade, e assim vai, né? Um sulco de uma cicatrícula, né? Ou de uma fissura, um ósteo, né? É lógico que não é saudável decorar, né? Algumas coisas não tem jeito, vocês vão ter que decorar, né? Mas muito tem a ver com esse raciocínio, né? E com a semelhança, né, de outras estruturas que também têm aquelas características, né? De um ósseo, de um seio, de uma crista, de um sulco, de uma linha, e assim vai, de um lábio, né? E assim por diante, tá? Bom, aqui o pessoal da Liga me ajudou bastante, eles falaram um pouco a respeito disso, né, esclareceram, né, algumas coisas, né, isso na prática a gente vai trabalhar bem, tá? Isso não tem como cobrar em teórica, né? Poderia falar aí, perguntar, por exemplo, a diferença a identificação de um ângulo, né, quanto ao encontro de margens, a definição de margens, quanto ao encontro de faces, só que é uma coisa muito academicista isso aí, e mais voltado para o anatomista, tá? Para fazer essas diferenciações. Bem, por fim, nós temos uma lei aí muito importante, conhecida como Lei de Hooft, né? Essa lei, ela diz o seguinte, né? O osso responde de maneira que seu formato é alterado por forças mecânicas produzidas por músculos. Então, essas linhas, tuberosidades, lábios, né, que são nomes que nós damos a determinadas estruturas, porque tem as semelhanças de um lábio, né? Ou é uma crista baixa, que a gente chama de linha, uma linha muito alta, que a gente chama de crista, e assim por diante, tem muito a ver, né, considerando as estruturas ósseas, né, apendiculares, com as atividades musculares, né? Como também tem a ver com processos patológicos, vou mostrar aqui os exemplos, né? Anormalidades do desenvolvimento, né? Ou até pela instalação ou colocação de dispositivos artificiais, como, por exemplo, para reconstruções de ossos e assim por diante, né? Então, do laboratório, nós temos algumas coisas aqui, né? Por exemplo, esta tuberosidade óssea aqui, extra em tíbia, tem a ver com a inserção de algum músculo, né? Então, aqui eu estou observando aqui no conteúdo posterior, médio posterior da tíbia, certamente alguma estrutura muscular, né? Com uma atividade uma alta atividade muscular, né? Exigiu dessa parte óssea aqui esta conformação estrutural, né? Repare que é bastante irregular, até se assemelha a alguns processos inflamatórios, né? A gente pensa aqui, por exemplo, numa perostite reacional, né? Eu já quebrei a cabeça em cima desse espécime aqui, não cheguei a uma conclusão, a gente pensa numa perostite reacional, que acontece muito em tíbia, né? Mas o que é mais semelhante a uma exigência muscular mesmo, né? Então, remodelou o osso. E essa remodelação óssea, vocês vão aprender na histologia, que tem a ver com as células, né? Ali ósseas, né? E principalmente aquelas células mais ativas, os osteoblastos, os osteoclastos, né? Inclusive tem uma teoria, um conceito, né? Chamado de remodelação óssea, né?
Então, essa posição de tecido ósseo, reabsorção óssea, né, trabalha em prol da remodelação, né, e essas forças, né, como, por exemplo, atividade muscular, patológica, anormalidade dos desenvolvimentos, né, colocação de dispositivos, elas trabalham no osso dessa maneira, né, fazendo as remodelações. Patologias, né, inflamatórias, né, principalmente crônicas, né, com grandes desgastes em vértebras, né, formando aqui os bicos de papagaios, né, que são essas osteofitoses, falam em favor dessa lei de Rolf, né, ou de Ralph, ou Rolf, e da remodelação óssea, né? Então, repare que os ossos aqui, eles foram remodelados, formando, inclusive, aqui, olha, essas projeções, né, que são osteófitos, né? Fazem aí, então, assim, uma série de osteófitos, a pessoa tem uma osteofitose, né? E aí comprime ligamento, causa sensações dolorosas e tudo mais, né? A fratura óssea da mesma maneira, né? Repare que tem aqui uma fratura do tipo fratura de Pott, né? Pott, o autor é P-O-T-T, Pott, uma fratura aí de base de maléolo medial, o ligamento aqui chamado deltoide medial é mais resistente que a estrutura óssea, né? Então, quando o indivíduo aqui faz uma entorse do pé em eversão, o ligamento é mais resistente que a estrutura óssea. Então, a fratura aqui, olha, da base do maléolo medial, tá? Mas por que eu coloquei essa imagem aqui de radiografia? É porque a reconstrução aqui, né, do osso, a neossíntese óssea, assim por diante, tem a ver com a remodelação óssea que segue esse princípio, né? Essa lei aqui dessas forças mecânicas, principalmente se for aqui utilizado algum dispositivo fixador, né? Algum parafuso, assim por diante, né? Dependendo aí da lesão, enfim. Tem que fazer esse tipo de reconstrução, aí a gente vai ter remodelação, né? E esses processos, principalmente a instalação de dispositivos artificiais, provocam esse tipo de remodelação. Bem, aqui é a mesma coisa também, olha, eu falei aqui de osteofitoses, né, de vértebras, aqui na verdade são vértebras torácicas, tá? Mas aqui também são torácicas, mas aqui eu tenho, olha, a formação, a calcificação de ligamentos, né? Eu falei que os processos patológicos podem alterar, né, as estruturas ósseas, né? Repare que tem um ligamento chamado longitudinal anterior aqui, calcificado, prendendo um corpo de vértebra a outro corpo, né? E remodelando também aqui, alterando a estrutura vertebral. Mesma coisa aqui numa torácica, essas duas aqui ainda são torácicas, né? Torácicas inferiores, aqui T10 e T10 e T11, processos espinhosos, e aqui, olha, repare que um dos ligamentos, né? Nós temos vários, né? Mas um dos ligamentos chamado supraespinhal, né? O supraespinhoso, que vai de processo espinhoso a processo espinhoso, olha que interessante, ele calcificou, né? É uma espécie de teratopia óssea, né? A gente pode até considerar, inclusive isso aqui também, ó, o ligamento longitudinal anterior calcificado seria essa teratopia óssea, só que mais disforme, né? Amórfica, e não tem um formato, né? Não lembra aí uma estrutura, apesar de envolver aí uma lâmina de tecido fibroso, né? Ligamentar, como são os ligamentos longitudinais, longitudinal anterior e o ligamento supraespinhoso, né? Então, aí segue bem essa lei. Aqui uma análise microscópica, né? Fratura óssea de osso longo, lembrando, ó, é muito importante a manutenção do periósteo, né? Esse periósteo tem células mesenquimais diferenciadas, que farão a diferenciação na produção de novo osso aqui, além de conter o hematoma, né? Da fratura, é necessário esse hematoma aqui, né? A reparação óssea, ia falar regeneração, mas regeneração não, seria a reparação, né? Com o processo de remodelação, usando osteoblastos e osteoclastos. Aqui o periósteo está rompido, né? Aqui está preservado, mas de qualquer maneira a gente consegue observar esse deslocamento vascular, né? No sentido aí do periósteo, né? E a manutenção do sangue aí, a importância do periósteo na reconstrução. Um calo ósseo, né? O osso aqui rompido, depois vai haver, né? A remodelação com diminuição aqui do calo ósseo, nota a integridade aqui, olha, do periósteo, até a condição normal ali, o próximo à normalidade, né? Seguindo a lei de Rolf e aquele princípio, né, biológico da remodelação, tá? No geral, a gente observa em todos os ossos, né? Quando você tem uma força comprimindo, então se eu pegar aqui, por exemplo, esse osso aqui, olha, e colocar um dispositivo comprimindo, ele vai provocar nesse ponto de compressão uma reabsorção. Mas se eu amarrar aqui, né, arrumar um dispositivo, né, colocar ele fixado aqui e tracionar,
o crescimento vai ser no sentido da posição, né? Então, vai crescer no sentido da tração, em linhas gerais, tá, pessoal? Então, na remodelação, a gente vê muito isso aí em alguns espécimes animais, né? Tíbia de coelho, né? Alguns que têm um metabolismo mais acelerado, você consegue provocar ou fazer alguns desses experimentos, né? E provar aí essa questão da remodelação óssea, né? Da compressão, da tração, né? E de células especiais trabalhando em prol disso, né? Que são os osteoblastos e osteoclastos. Aqui nós temos, aqui são achados interessantes, ó, que vêm de cemitérios, né? Dessas placas que são colocadas aí, aqui no caso do húmero, né? Aqui é a mesma imagem dessa aqui, só que eu tomei aqui, não, tomei aqui, ó, tomei distalmente, tá? A fotografia e virei a peça para a gente observar de próximo como que o osso se adapta bem a essas condições, tá? E aqui um fêmur também, o colo do fêmur, a cabeça, aqui uma degradação óssea, né? Muito violenta, trocante maior, ele reduziu bastante, trocante menor também. Aqui houve a formação de uma cavidade, talvez uma osteomielite, né? A gente não sabe se foi falha aqui dessa instalação ou não, né? Dessa reconstrução, talvez daí fratura de colo, né? Aí, por isso a necessidade, né? Dessa reconstrução aqui óssea, né? Com dispositivo aí que pode ser titânio, aço cirúrgico, assim por diante, né? Mas notem que, tanto num caso quanto no outro, né? A boa aceitação, olha, do osso, né? Da parte biológica com tecido, com o material de reconstrução, né? No caso aí, muito provavelmente, né, o aço cirúrgico, né, mas poderia também ser alguma liga de titânio. A mesma coisa aqui também, ó, houve a remodelação, né, e o tecido ósseo, antes do indivíduo morrer, começou a crescer, ó, se desenvolver como que quisesse incorporar o elemento né, na sua composição, tá? E não consegui nunca fazer isso, né? Mas pelo menos abarcaria aí uma parte dele. Então essa condição que é muito interessante, né? De remodelação óssea, de crescimento ósseo, né? Mostrando aí a boa adaptação do material, né, ao tecido, né? Mas às vezes pode haver falhas aqui mecânicas, né? Por falta de cuidados, eu reparo que o parafuso ultrapassou bastante, né? Aí pode pegar nível radial aqui, ó, no aspecto posterior. Então, essas coisas, não estou fazendo julgamento, não, mas essas coisas têm que ser bem olhadas, né? E a anatomia, às vezes, é muito difícil, né? Mas tem que ser bem tratado esse tipo de situação para evitar aí algumas complicações, né? Dores pós-operatórias, né? Tem que fazer uma nova cirurgia, tá? Então, aqui é uma fala daquela lei, né? Então, aqui é só para exemplificar aquela lei e mostrando esse crescimento ósseo junto aqui às estruturas metálicas, né, de reconstrução, de aço cirúrgico, titânio, né? Que são várias ligas aí, umas mais caras, outras mais baratas, né? Para fazer reconstrução óssea. Outras situações também, uma peça recente do laboratório, olha, eu vou mostrar isso depois para vocês, nós temos aí os músculos retos, né, oculares, oblíquo superior e inferior, mas esse crânio aqui, ele é único, eu nunca vi um crânio igual, a literatura não mostra uma situação, né, igual a essa daqui, em que ele tem aqui, né, na lâmina orbitária do osso esfenoide, este crescimento, né, como se fosse um pequeno platô, olha, de um lado e de outro, que encaixa perfeitamente nas duas alças do músculo retrolateral. Então, o retrolateral tem uma alça superior, né, um braço, uma alça inferior, e se adapta perfeitamente aqui a partir de um anel, chamado anel músculo tendinoso dos retos, né? Isso aqui eu já revirei a literatura, não há algo parecido. A gente está trabalhando para fazer uma publicação disso aqui, né, com machado anatômico, né, alguma coisa nesse sentido aqui, né? Ainda está sendo trabalhado. Vasos também em nervos deixam impressões ósseas, né? Seguindo lá a lei de Rolf, né? A gente observa que aqui são dois ossos parietais, né? Internamente a gente vê aqui a distribuição de vasos meníngeos. Então, os vasos meníngeos, né? Chamados meníngeos médios, eles deixam essas impressões, né? Isso aí por conta da pressão que esses vasos fazem na estrutura óssea em processo de ossificação, né? Dando esse aspecto de um pequeno canal, né? De um sulco. São sulcos dos vasos meníngeos médios. Um fêmur, né, com uma estrutura óssea também bastante atípica, uma peça que nós adquirimos recentemente, né, e a gente só consegue pensar aqui num bíceps femoral, a gente pensa aqui também num adutor magno, né, algum músculo que poderia estar provocando, né, nessa exata situação aqui, olha, provocando
esta neoformação óssea, né? A gente vê que está crescendo aqui no sentido da estrutura, né? Só que o espécime já veio esqueletizado, né? Nessas condições. Então, a gente só pode pensar aí em algumas alternativas, né? Mas pensando sempre também em termos de remodelação óssea, né? E seguindo aquela lei de Rolf, talvez ali algum processo muscular, né? Uma inserção diferente, né? Que fez com que se projetasse mais esse elemento que vocês vão observando aí. Não tem nome, tá, pessoal? Isso aí é um achado ósseo único, né? Como esse aqui também, ó, um achado ósseo único. Aqui também, aqui já é mais comum, primeira e segunda costelas, né? Esse ponto aqui é de origem do músculo serrátil anterior, e a pessoa teve, né? Tanto na primeira costela quanto na segunda, no ponto de origem da primeira digitação do serrátil anterior, 2 crescimentos ósseos, né? Esse indivíduo aqui era um indivíduo até mais velho, né? Esqueleto de um indivíduo velho. Então, ele teve aí, a gente não sabe por quê, né? Uma atividade muscular mais intensa do serrátil, excepcionalmente no primeiro dígito, favorecendo esses crescimentos aqui, olha, em primeira e segunda costelas. Então, também uma remodelação, né? Uma alteração óssea por músculos, né? Por atividade muscular mais intensa. Uma craniotomia médica, essa não foi de laboratório, que osso frontal, né? E a gente observa que esse indivíduo sobreviveu um bom tempo, né, depois dessa craniotomia, mas a gente sabe disso, né? Apesar de ser um material que vem das exumações, é por conta da remodelação óssea aqui, ó, né? Do entorno aqui do orifício, né? Para algum tratamento. Às vezes, ele sofreu ali um acidente, né? Com uma hemorragia epidural, e tive que fazer essa craniotomia para aliviar a pressão desse hematoma epidural, o hematoma arterial, né, que existe ali entre a parte óssea, né, do estojo craniano e a dura mater, né? Mas o interessante também, olha, que é um procedimento médico, né, um procedimento cirúrgico, e há esse processo de remodelação aqui, ó. Não foi um processo de remodelação muito extenso, né? Então, ele não viveu muito tempo depois da cirurgia, ele viveu algum tempo depois da cirurgia, que a gente observa aqui que deu tempo, né, para fazer esse tipo de reparação, ou iniciar, pelo menos, a reparação. Bem, vocês vão observar também na prática alguns espécimes ósseos osteoporóticos, né? Não vou trabalhar com vocês osteoporose, né, naturalmente, isso aí tem o pessoal competente para trabalhar, o pessoal da fisiologia, enfim, da patologia, né, da biofísica, também deve falar um pouquinho a respeito disso, até o pessoal da histologia deve falar um pouquinho, mas a fisiologia e a patologia vão falar mais, né? Nós temos causas primárias, secundárias, né, como osteoporose pós-menopáusica, involucional, idiopática, né, juvenil adulta, né? E olha aqui o tanto de causas secundárias, né? Então, a gente encontra essas condições osteoporóticas no laboratório, não pode, e normalmente a gente pensa, né, na pós-menopausa, né, ou na involucional, na juvenil, na adulta, né, mas nós temos outras causas endócrinas, nutricionais, as imobilizações, né, muito comum, medicamentosa, cirrose, né, neoplasias também podem levar a essas osteoporoses, tá? E outras malformações esqueléticas generalizadas, né, que são mais incomuns em laboratórios, né, levando a alterações bastante significativas, são a acondroplasia, né, o hiperpituitarismo, o hipotiroidismo e cretinismo, né, e as doenças infecciosas, como aquele esqueleto que eu mostrei para vocês, né, de origem egípcia, né, causado pela sífilis, tá bom? Aqui é só para citar, né, que pode ser que encontremos aí nos nossos estudos algumas dessas malformações, né, e aí não é tão difícil identificar, não. Não vou colocar nenhuma no slide, não, porque vocês vão identificar essas malformações esqueléticas, né, saber identificá-las apropriadamente com o pessoal da patologia, né, ou da semiologia, né, que é a propedêutica, e também trabalha com essas condições aí, tá bom? A gente fica focado mais vamos colocar assim, no normal, né, no padrão, apesar das variações anatômicas serem intensas, e essas condições patológicas também, nós recebemos muitas delas, tá, gente? Muito bem, então, acho que esse aqui é o último slide, é o fim do sistema esquelético, tá? Essa aula, ela é assíncrona, já combinei com um dos representantes, né,
as atividades síncronas relativas a elas, a essa aula aqui, a semana que vem, né, aí na terça-feira e quarta, se não me engano, ou só na terça-feira, tem que verificar direitinho o horário que eu combinei para tirar as dúvidas, né? Mas, naturalmente, que essas dúvidas, elas podem ser tiradas depois também, vocês podem mandar por e-mail, vocês podem mandar por WhatsApp, né? Enfim, tem várias formas de entrar em contato para tirar as dúvidas. Junto dessa aula, eu vou mandar umas questões, né? Questões antigas e umas questões também que eu vou elaborar para fins de treinamento, né? Para que vocês treinem um pouquinho os conceitos que eu passei, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima, tá? A próxima vai ser articulações e sistema muscular, tá? Eu agradeço a todos aí a presença. Tchau.